Fala aí, turma, começando mais um podcast do Saúde 5.0, a sua nova escola de negócio. Eu sou o Alfonso Nomura, fundador do Saúde 5.0 e hoje eu estou com um convidado ilustre aqui. Eu sou Luiz Felipe Costa Milan, sou CEO da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tudo bem, Alfonso? Tudo bem? Luiz, é um prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai discutir um tema muito bacana, nada mais nada menos que o Luiz para falar um pouquinho sobre liderança dentro da saúde. Mas antes disso, Luiz, primeiro agradecer a sua vinda aqui. A gente sabe que o seu tempo é curto, você tem seus compromissos aí dentro da sociedade e também não só a sociedade, mas pessoais também. E agradeço primeiro ter vindo aqui. Luiz, eu vou ser bem direto e eu quero que você, antes de eu perguntar, se apresente quem é o Luiz e que o Luiz é hoje dentro da saúde e como ele chegou dentro da saúde. Antes de mais nada, Alfonso, queria agradecer o seu convite. Sempre foi um prazer bater longos papos com o Alfonso, muitas vezes em particular, né, Alfonso? Mas agora em público aí, para que mais gente possa se beneficiar das nossas conversas, como eu me beneficiei ao longo do tempo. O Luiz Felipe na saúde, essa é uma pergunta complicada, até porque minha trajetória talvez não tenha sido uma trajetória muito tradicional na saúde. Eu sempre fui um generalista na minha base de conhecimentos. Então, gosto muito dos temas da saúde, gosto muito dos temas da gestão, mas gosto muito de história, gosto muito de música, gosto muito de arte, gosto muito de culinária. E eu comecei, assim, a minha formação profissional com uma faculdade de Direito. E muito rapidamente, ou talvez nem tão rapidamente assim, mas com algum tempo de faculdade, eu percebi que eu não queria fazer Direito. E talvez usando aquele mantra ali das startups, assim, de você errar rápido, eu saí e larguei a faculdade de Direito. Tinha estagiado, eu tinha trabalhado como em escritório de advocacia, experimentei direito civil, direito tributário, eu disse, olha, isso não é para mim. E acho que, assim, tem algo dialético nisso de você encontrar um caminho, né? E aí, naquele momento, claramente, direito era o que eu menos queria da minha vida. E sabia que não queria trabalhar com aquilo. E eu disse, bom, então experimentei aquilo que é mais difícil, mais doloroso para mim, eu vou para aquilo que é mais fácil, o que eu mais gosto de fazer. E o que eu mais... Fiz algo de autoanálise ali, o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar. E decidi ser cozinheiro. Cozinheiro. Nossa, que trajetória. Cozinheiro, Luiz. E aí fui pesquisar, bom, assim, quero me tornar um cozinheiro, quero me tornar um belíssimo de um cozinheiro. E aí tem uma escola no estado de Nova York, chama The Culinary Institute of America, que era, assim, e até hoje é reconhecida como o estado da arte. E eu disse, bom, é para lá que eu quero ir. E pesquisei e tal, tinha que fazer o SAT, os exames de inglês, tudo, deu tudo certo, mas eles exigiam que você tivesse pelo menos, não lembro se era 6, se era 8 meses de experiência prévia com a barriga no fogão. Aí eu disse, bom, então tudo bem, se é isso que precisa. E aí fui, consegui um emprego, fui trabalhar num bistrozinho lá no Rio de Janeiro. E fiquei quase um ano, entre o período de application e tal, eu fiquei quase um ano com a barriga no fogão. E acho que tem muita sabedoria nisso, e até uma boa prática, talvez, de gestão do Culinary Institute of America, que depois de um ano trabalhando com a barriga do fogão, eu percebi que não era o meu destino. Que, assim, era muito fascinante, era muito satisfatório, até do ponto de vista artístico. Assim. Uhum. Aprendi muito sobre processo naquele momento. E você começa na cozinha. A cozinha é um lugar extremamente organizado em termos de processos, e se não for, as coisas não saem.
E aí você começa lavando prato, depois você passa para salada, depois você passa para as massas e tal, e você termina a sua trajetória de aprendizado nos grelhados. Então, sobremesa eu nunca me meti. E aprendi muito e vi que, olha, assim, a vida era muito sacrificante. Isso você tinha quantos anos, Luiz? Isso eu tinha 20 e pouquinho. 20 e poucos anos. Tá. Então você começou no direito, desistiu, foi para culinária porque queria ser cozinheiro, mas para entrar você precisa ter uma experiência, bagagem nesse momento. Isso. Legal, bacana. E aí eu vim, bom, depois desse ano aí como cozinheiro, eu vi que eu me encontrei perdido de novo. Depois de quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Eu disse, olha, direito eu não quero, e aí fui para a coisa que eu mais gostava de fazer, eu também não queria. E era muito sacrificante do ponto de vista pessoal, social. Eu tinha... Eu trabalhava todas as noites, de 6 às 2. Imagino. Jornada árdua, né? Então... E não encontrava mais ninguém, com 20 e poucos anos, você imagina o que isso significa em termos de vida social. A namorada reclamava que eu chegava na casa dela às 3 da manhã cheirando cebola e tal. Fritura. Então eu vi que, assim, talvez esse não seja o meu caminho. E eu vi que eu gostava do papel do meu chefe, que era o dono do restaurante, né? E do que ele fazia. E ele estava ali organizando o processo, atendendo o cliente, gerenciando estoque. Então eu falei, esse trabalho de gestão e de administração é interessante. E aí, sim, eu fui fazer uma faculdade de administração, finalmente. Legal. Então, bastante tarde, Quantos Alfonso, na minha vida. Eu entrei em 2006 na faculdade, então eu tinha 23 para 24 anos. Ainda é novo, né? Mas você já tinha passado uma trajetória interessante, né? O seu background não era só um recém... Vamos falar, acabou a faculdade, o colégio estava... Não, você já tinha passado por direito, já tinha passado na culinária, e isso já estava te dando algum substrato do que você se tornou. Não, isso que eu falo do perfil do generalista. Acho que tem gente que é muito especialista e tem gente que é mais equilibrado e tem gente que é mais generalista. E eu me enquadro, acho que nessa segunda possibilidade. E aí entrei na faculdade, gostei muito dos temas de administração em geral, até porque eu acho que traz a administração é, por natureza, um espaço para generalistas. É um lugar onde a visão sistêmica é talvez mais importante para entender o todo do que a especialização numa determinada área. Então, eu entrei. Em paralelo, sempre tive uma atividade política intensa, assim, e aí, das minhas visões pessoais, das minhas convicções filosóficas, e participava de alguns grupos associativos, então, em algum momento, eu fui convidado para gerenciar o Instituto Milênio, que era uma organização, na época... Na parte de ADM? Na parte de política mesmo. Política. Isso, de difusão de políticas públicas. Legal. E trabalhei lá durante algum tempo, achei que precisava de experiência toda com fins lucrativos, fui trabalhei um tempinho na área de óleo e gás, nisso eu já tinha me formado. E eu falei, eu sempre tive um drive de serviço muito importante, de querer, de alguma forma, ajudar o meu país, ajudar a minha comunidade. E, bom, achei que poderia ser o serviço público o lugar. E aí veio, assim, os meus talentos, as minhas competências, achei que poderia vir a ser diplomata. E tentei, estudei para isso, mas não tive sucesso para me tornar diplomata. E, em algum momento, né, com 29 anos ou 30 anos, assim, me vi num mestrado em ciência política, assim, estudando para a prova do Itamaraty. E aí eu conheci um dos grandes mentores da minha vida, que foi o Francisco Balestrin. Perfeito.
E estava nessa situação, entendia de política, eu tinha uma visão geral, nunca tinha trabalhado na saúde, embora tenha na família bastantes médicos e gente da saúde, mas nunca tinha trabalhado especificamente na saúde. Conheci o Balestrin e disse, olha, acho que você pode ter o perfil, pode ter as competências ou pode desenvolvê-las para o que a gente precisa. A ANAP, na época, estava montando um escritório em Brasília. Ele perguntou, você não quer tentar? Eu falei, por que não? E aí fui para Brasília. Você morou em Brasília? Morei em Brasília. Nossa. E aí montei... Assim, nessa época, o Francisco Balestrin era o quê da ANAP? Ele era... O Balestrin era o presidente do conselho. E você ia entrar na ANAP para fazer qual função? Para fazer as relações institucionais da ANAP. Então, assim, eu tinha uma colega, uma par minha em Brasília, que fazia, que era da parte de relações parlamentares, especificamente. E eu tinha esse treinamento de política pública, assim, não conhecia muito de saúde na época. E a ANAP estava abrindo um escritório em Brasília para fazer a representação efetiva dos hospitais. Eu sempre acreditei muito que democracia não acontece só no momento da eleição, no momento da urna. E que é importante que a sociedade civil esteja representada, que ela possa, ao longo dos 4 anos, e não só naquele momento da eleição, fazer valer seus pleitos, suas demandas. E era isso que a gente fazia lá. A gente levava os temas importantes para os hospitais, a gente trazia assessoria técnica de uma forma... Luiz, só dar um parênteses. Às vezes, algumas pessoas não sabem o que é a ANAP. ANAP é a Associação Nacional de Hospitais Privados. E aí, qual é a função da ANAP dentro da saúde? Porque às vezes a gente fala que nosso mundo, o ecossistema executivo é muito fechado, né? E o nosso público às vezes é médico, que ele nem sabe que existe aqui, que é a ANAP, né? E aí, o que faz a ANAP? Só para a gente fazer um parênteses aqui antes. Perfeito. A ANAP é uma entidade associativa. Então, ela reúne os membros da ANAP, são os hospitais privados. Ela tem um viés muito claro pela acreditação. Então, assim, são hospitais privados acreditados e a parte, acho que, da estrutura da ANAP, essa busca da qualidade. Então, ela é a entidade associativa que reúne os grandes hospitais do país. Ela faz um conjunto de atividades, desde compartilhamento de dados e benchmarking entre os hospitais, representação deles propriamente ditos, e um sem número de projetos, seja de melhoria de qualidade, seja de discussão do ambiente de negócio na saúde, de uma forma geral. Aí pode voltar. Obrigado. E aí, bom, trabalhei na ANAP nesse período. Rapidamente acharam que precisavam de mim em São Paulo, e aí eu vim e me tornei o diretor de Relações Institucionais da ANAP. E chegou um momento, o Balestrin estava de saída do conselho, aí ele me convidou para assumir o SEBEX, aí como CEO. Foi aí que eu te conheci. Foi aí que você me conheceu. E aí, assim, foi a minha primeira experiência, de fato, como CEO da organização. E aí a gente pegou uma instituição que estava nascente, ela tinha pouco mais de 2 anos ali quando eu assumi. Tinha 200 e poucos associados e ela tinha um papel muito importante a desempenhar aquela instituição. Tem uma carência muito grande de espaços de formação, de relacionamento, de aprimoramento profissional contínuo para o gestor na saúde. Fiquei no SEBEX aí quase 2 anos e o caminho foi de criação desse espaço, de onde as pessoas pudessem se relacionar e tal. Acho que quando eu saí tinha 600 e poucos associados e tal. E uma baita escola e um espaço, assim, criamos efetivamente
acho que um espaço de relacionamento super interessante, que até hoje persiste. Acho que tem vários dos projetos do Sebex. O Sebex Futuro é um deles. Eu fiz parte, a gente se foi onde a gente se conheceu. Eu lembro da conversa que você estava... A gente estava... Onde que a gente estava? A gente estava ouvindo o pessoal da BP falando, e aí eu falei, Luiz, cara, você não quer ser meu mentor? Não sei se você lembra disso. Eu falei, não, eu preciso de uma mentoria, ter alguém, nem insistir isso, né? Preciso de alguém que possa me ajudar a ser um cara na parte executiva. Aí falou, ó, Alfonso, aguarda um momento que está saindo um programa que vai encaixar para você. E dito e feito, né? Foi o Sebex Futuro. Foi engraçado o que eu queria na época, né? Eu estava começando o meu início de empresa, não só como executivo da saúde, porque eu estava assumindo cargos dentro da empresa e funções dentro do ecossistema saúde, com meus clientes mesmo, e eu precisava me posicionar mais como executivo e entender o que era esse mundo executivo para mim. Era uma coisa muito nova, né? E aí eu lembro muito bem da sua frase, Alfonso, calma que vai surgir um programa que vai ser para você. Cara, dito e feito. Isso eu lembro, aí foi que surgiu o CBS Futuro. Você que fez a minha entrevista, foi uma... Com o Edu, né? Com o Edu, né? Não, na verdade foi o Edu, né? Mas quem fez a entrevista foi o Balestrinho e você. Eu lembro que foi online ainda, eu estava num consultório de um amigo e a gente conversando. Falei, nossa, e foi excelente, foi muito bom, foi muito bom. E aí, Luizão, você ficou no Sebex. Eu sei que você fez um trabalho muito bom lá, isso eu sei porque eu acompanhei isso. Como que você caiu? Bom, você teve todo o seu background, que a gente fala, né, de direito, passou pela culinária, foi para a política pública, foi tentar ser diplomata, e aí chegou, né, com o Balestrinho, um excelente líder, né, um bom formador de líder que ele é, né, Excelente. é excelente. E você teve, na verdade, um excelente mentor, eu falo assim, né, quem não gostaria de ter o Francisco junto nisso. E aí você foi para a sociedade, não foi isso? Isso. Cara, mas como? São, assim, acho que pela minha trajetória eu trabalhei muito tempo em entidades associativas. E se eu tiver que dizer uma área que eu sou especializado em gestão de entidades associativas de forma geral. Bacana. E bom, assim, chega um momento e eu e o Balestrin naquele momento discordamos um pouco sobre quais deveriam ser os caminhos para o Sebex no futuro. E acho que assim, é parte natural de qualquer trajetória que isso aconteça também. Você tem um CEO e você tem, na época, o presidente do conselho dizendo, olha, a gente tem visões divergentes e essas visões se separam. E isso muito pacífico e muito tranquilo. Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Não é porque você não apoia a visão, às vezes, de um líder que você tem que brigar com ele ou tem que criar umas... Não, simplesmente você não acredita. E isso já gera um ponto que a liderança tem que entender. Nem todo mundo vai estar na sua jornada. As pessoas vão fazer parte dessa jornada, mas vai ter um tempo dele que ele vai ter que procurar outros rumos que faz sentido para a vida. E isso é muito, muito bonito você falar isso, né, Luiz? Não, e assim, resta um sentimento de gratidão, uma amizade até hoje, e está tudo bem. Eu fico muito feliz de ver a continuidade da jornada do Sebex. E eu fui buscar um outro desafio. Na época, a Sociedade de Cardiologia estava precisando de um gestor. E é um desafio muito diferente do que tinha no Sebex. Assim, o Sebex era quase uma startup de entidade associativa. Quando eu entrei na Sociedade de Cardiologia, a SBC já tinha 76 anos de existência. E ela passou momentos bastante turbulentos na sua política interna, de eleições muito disputadas, muito contestadas. Bom, chegou uma nova gestão, que na época quem era o presidente era o ministro, hoje ministro Marcelo Queiroga. Bom, ele, querendo dar uma cara diferente para a sociedade, me contratou e a gente teve
um trabalho muito árduo e muito intenso de transformação. Eu não sabia que o ministro Queiroga ele era o presidente da sociedade? Ele era o presidente da sociedade. Ele assumiu em janeiro de 20. Ai, que interessante. Aí você acabou sendo chamado por ele para poder assumir isso aí. Que interessante. Não sabia não, Luiz. Nossa, fato legal isso. Ele sabe. E trabalhamos juntos bastante tempo ali, até ele ser convidado para assumir o ministério. E nesse período, acho que a gente fez um trabalho... Se o SBC se o Sebex era um trabalho de startup, na SBC foi um trabalho, acho que, importante de transformação da gestão. Quantos associados tem? A SBC hoje tem cerca de 14 mil associados ativos. É muita gente, Luiz. É. E aí vamos entrar num ponto que a gente começa o nosso assunto aqui, que já começamos a dar os nossos pitacos, né? 14 mil associados médicos, cardiologistas. Nem todos. A gente cabem no quadro associativo da SBC, dos 14, 13 e poucos são médicos cardiologistas, mas a SBC, acho que com uma visão muito moderna e muito correta do que é assistência cardiovascular, ela recebe profissionais aliados de saúde, então enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. Porque é verdade, porque tem todos aqueles cursos básicos que também acabam tendo paramédicos, enfermeiros, né? Que são profissionais que têm um papel fundamental na assistência sim, com certeza. Ao paciente cardiovascular. E a gente recebe também estudantes. Então, assim, para auxiliar, de certa forma, esses estudantes de medicina no processo de formação e no encaminhamento deles para a cardiologia. Então, assim, acho que tem... Mas, sim, mais de 13 médicos. 13 médicos. Mas aí eu te pergunto, Luiz, você foi por uma sociedade de 76 anos, com 14 mil associados. Qual é o principal desafio que você teve quando você chegou? Primeiro desafio. Exemplo. Luiz Costa Milan, CEO da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pum, primeiro dia. Qual foi o primeiro desafio seu? Acho que tem pequenos e grandes. O primeiro é sempre um pequeno, que é um símbolo. E acho que o papel da liderança também é lidar com símbolos. Então, quando você chega, você vê... A primeira coisa que aparece são as estruturas físicas, né? Você olha em volta. Você vê, poxa, tem uma luz, tem a lâmpada queimada aqui. Esse lugar talvez não está tão bem cuidado quanto deveria. E aí você chega, você está meio perdido ali, as pessoas chegam, está aqui um lugar para você sentar, um computador, e tem um carimbo aqui que a gente tem que mandar fazer para você, como é que você quer e tal. Aí eu falei, eu não quero um carimbo. E tinha um processo de aprovação de pagamento e tal, que demandavam uma burocracia grande em papel. Então, você tinha que imprimir as coisas e carimbar e assinar e dizer, não, está aqui registrado que eu aprovo esse pagamento. Então, assim, essa é uma coisa pequena. Os primeiros pequenos desafios. Eu disse, olha, teremos um problema em aprovar em papel. Porque eu vou dar 30 dias para a gente mudar esse processo e depois de 30 dias eu não vou aprovar mais nada. E se vier alguma coisa em papel, eu não vou pagar. A SBC não vai pagar, vai ficar devendo. Alguém vai ter que dar explicação para o fornecedor e folha também vai ser um problema, porque se eu tiver que aprovar folha em papel... Você já estava querendo fazer digitalização de tudo que não tinha... Pelo menos do processo de aprovação de pagamento. Coisa básica, né? Olha o desafio, o primeiro desafio simples, básico, você já estava colocando que... E aí eu disse, olha, a gente vai precisar transformar isso muito rapidamente. Porque no final do mês não paga o salário, eu, inclusive, não vou receber se a gente não mudar esse processo até lá. E, obviamente, quando você coloca isso nesses termos muito rapidamente, tinha um processo de aprovação por e-mail e tal, sim. o consumo de
papel reduziu-se Imagina. de uma forma brutal, em mais de 95%, que era o processo de aprovação de pagamento consumia isso. A SBC tem 2 sedes, uma em São Paulo, uma no Rio. Tinha um trânsito de papéis de uma para outra, quando tinha um processo para ser aprovado em uma das outras sedes e tal. Então, a gente transformou isso e criou um processo efetivamente digital, muito simples ainda, por e-mail e tal, mas que garantiu que a gente pudesse, por exemplo, na pandemia, já ter um processo funcionando digitalizado, e a pandemia aconteceu 2 meses depois dessa entrada. Então, você deu uma acelerada na transformação, vamos falar, digital, né? De assinar papel, do papel por escrito por um e-mail e ter, logicamente, todas aquelas ferramentas que faz assinaturas eletrônicas, etc. Isso. E aí, assim, isso vira um símbolo, que é uma mudança pequena, assim, Mas de impacto grande. Mas de impacto grande e que é visível em toda a organização. Então, assim, você perguntar, o primeiro desafio. O primeiro desafio foi transformar o processo de aprovação de pagamento, que é algo pequeno. O primeiro desafio de verdade foi estabelecer na cabeça das pessoas que uma transformação estava ocorrendo. Quando você fala em transformação dentro de uma sociedade, que você, pelo que eu entendi, o seu público, o seu cliente, vamos falar assim, da sociedade, ele é de A a Z. Ele tem o cara lá de 70, 80 anos, até um menino jovem de 20 e poucos anos, cursando uma faculdade de medicina ou até mesmo aí as outras áreas da saúde. É um desafio você ter um tipo de linguagem para que todo mundo entenda esse conceito novo, dessa transformação. Como que o Luiz, junto, logicamente, com a sociedade, com os conselheiros, com toda a parte do time de organização, faz com que essas pessoas de todas as idades consigam ter um objetivo comum dentro da sociedade que você quer colocar hoje como norte? Como que você trabalha isso? Eu não sei se esse é o papel do Luiz na sociedade. Assim, eu sou só o CEO, que é uma posição de muita responsabilidade, de muita importância. Mas essa é uma entidade associativa de médicos e paramédicos. O CEO é o executivo, é quem executa. Perfeito. Quem cria efetivamente... A metáfora que eu gosto de usar é de uma orquestra. E o CEO é o maestro. Assim, ele está ali e ele tem um papel super importante. Mas ele não é o compositor. Quem diz qual é a próxima nota, qual é a música que vai ser tocada, é o compositor. É a partitura que está ali na frente dele. O CEO o maestro tem um papel muito fundamental de dizer, a gente tem que entregar essa música no tempo correto, não pode ficar fora do ritmo, o violinista aqui não está muito bom, a gente precisa trocar e encontrar outro, o pessoal do contrabaixo precisa treinar um pouquinho mais e de organizar a instituição para que ela seja harmônica. Mas tem um limite. E você, assim, você pode chegar e propor para o compositor, para o dono do teatro, que seja, olha, acho que seria uma boa ideia que o próximo programa musical incluísse Mozart e Beethoven. Mas, no final das contas, a decisão... cabe do conselho, né? Do conselho e, assim, no caso, presidente, de uma né? forma mais ampla, aos associados. Legal. É a associação que decide o posicionamento. Aí, como é que funciona a hierarquia de decisão? Por exemplo, você é o executor, pelo que eu entendi. Mas aí, as políticas ou a associação, ele tem uma votação? É uma plenária? Parte do que foi essa trajetória aí nos últimos 2 anos e meio foi o suporte a um processo importante de transformação da governança da entidade.
Hoje, a maioria das entidades médicas funciona no mesmo modelo, que é um modelo em que uma chapa médica é eleita, essa chapa tem funções executivas. Então, cada chapa tem seu diretor administrativo, seu diretor científico, seu presidente e tal, e essa chapa assume a gestão daquela entidade naquele momento. E esse era o modelo que funcionava na SBC até esse momento. E o modelo no qual eu entrei na SBC. E obviamente, assim, era um modelo que gerava algumas questões positivas e negativas, como qualquer modelo, ele tem suas consequências para a organização. Era um modelo no qual você tinha uma diretoria médica muito presente na gestão do dia a dia, mas era um modelo com muitas rupturas também. Então, de 2 em 2 anos, trocava toda a equipe de liderança executiva da entidade. Então, você tinha muitos projetos que se perdiam, você tinha uma certa insegurança. De continuar aquele raciocínio de processo mesmo, do planejamento, né, Luiz? Uma certa insegurança no corpo de funcionários. Imagina, toda vez que troca o chefe, as pessoas já ficam inseguras. Sim. Você imagina, de 2 em 2 anos, todas as vezes troca o chefe. E essa troca ocorrendo num processo que é político, no final das contas. E é para ser, não tem problema, são entidades políticas. E aí teve nesse período, e aí isso começou já em 20, foi a primeira medida do Dr. Marcelo Queiroga, foi criar uma reanálise do Estatuto e da governança. E a gente criou um novo modelo, que é um modelo muito mais baseado no modelo tradicional hoje de governança corporativa, em que você tem um conselho administrativo que é eleito, que não tem função executiva propriamente dita, mas que exige, fiscaliza e cobra da gestão as entregas e os resultados que a sociedade precisa. Então, assim, a gente fez essa transformação agora no começo do ano, de 22. Tem um período de eleição, de amadurecimento. Essa transformação que você fala é a transformação de entender essa governança. A transformação de haver uma diretoria para haver um conselho administrativo. Perfeito. Na verdade, você está estruturando como se fosse uma empresa, né? Isso. Porque até então não tinha esse escopo, né? De ter um Afonso. CEO. É muito novo falar, ter um CEO de uma sociedade, né? Você não ouve isso, não é comum, né, Luiz? Assim, acho que tem uma diferença fundamental entre uma entidade sem fins lucrativos e uma entidade com fins lucrativos. Uma só. E da forma pela qual elas devem ser geridas. Eu acredito muito piamente nisso. E a diferença é o que acontece com o superávit no final do ano. Perfeito. Então, assim, em termos de prática de gestão, a gestão deve ser muito semelhante. Não tem por que ser diferente. A gente deve cobrar a mesma eficiência, a gente deve cobrar os mesmos projetos superavitários, a gente deve ser absolutamente implacável na busca por resultado dessas organizações. A diferença é que nas entidades sem fins lucrativos, no final do ano vai sobrar um superávit, que não é lucro, que é superávit, e que você vai poder pegar todo esse recurso e reinvestir no cumprimento da missão da entidade. Então, assim, tudo que a gente faz na sociedade hoje é promover a excelência no cuidado cardiovascular. Entendi. E se a gente faz isso como entidade sem fins lucrativos, a gente tem mais recursos para fazer isso, porque no final do ano isso não vai para o bolso de um acionista. Mas em termos da estruturação da entidade, ela precisa ser muito semelhante. Ela precisa... E é legal que você falou na frase, né? Porque o que muda de uma associação para com fins e sem fim é justamente o que acontece com esse superávit. Um vai para o acionista e outro volta para a instituição. Perfeito, isso explica muita coisa. E aí você, logicamente, falou, a estrutura é igual. Por mais que a gente ache, às vezes, não, uma associação tem que ser bagunçada. Não, tá errado. Tem que ser como fosse uma empresa. Perfeito. E os projetos têm que dar lucro, os projetos têm que ser geridos de forma eficiente, tem que ter indicadores, as pessoas têm que ter seu papel bem definido, tem que
responder com transparência quando dá certo, quando não dá. Então, assim, as demandas da gestão sobre a entidade, elas precisam ser absolutamente iguais. E acho que o que a SBC fez nesse período foi se transformar um pouco mais em um modelo como esse, no qual você tem um conselho administrativo e uma gestão. Luiz, interessante isso. Vocês são a única sociedade que tem CEO ou existe outras sociedades que têm CEO? Porque eu nunca ouvi falar. Não conheço entidades nesse modelo da SBC. Você tem muitas sociedades que têm uma figura semelhante. Tá. Mas não com um cargo CEO mesmo como você tem hoje, né? O meu cargo é de superintendente, é o executivo-chefe. Mas sim, você tem modelos muito diversos e que em alguns o executivo assume um papel um pouco maior, alguns um pouco menor. Eu não conheço nenhuma nesse modelo da SBC de um conselho administrativo eleito com função não executiva. Isso é legal, porque vocês podem ser é uma inovação que vocês estão fazendo. Dentro das sociedades é uma inovação, o modelo. E isso pode ser replicado, provavelmente, já em outras sociedades que vão acabar olhando como espelho para falar, nossa, eu quero fazer um benchmark com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para ver o que eles estão fazendo para trazer esse superávit, trazer toda essa melhora na organização da sociedade. Interessantíssimo. Luiz. A gente teve suporte muito importante nesse processo aí de consultorias, no momento de escrever o estatuto, do próprio IBGC, no momento de treinar os conselheiros, a equipe nesse modelo. Então, assim, nenhum processo de transformação acontece sem um aprendizado. Perfeito. E assim, não é só pensar o modelo e dizer, tá aqui, vamos implementar agora o modelo e ele funcionar. Se a gente não pensa nos caminhos de aprendizado e de criação e solidificação de conhecimento, o processo não fica, né? A gente tem muito exemplo disso no Brasil, de lei que não pega. Perfeito, perfeito. E eu acho que está acontecendo uma coisa que chama profissionalização das sociedades. Isso está falando, é profissionalização. Você não é mais um grupo de pessoas que estão discutindo e vão fazer sem ter um norte, um indicador. O que você está transformando, e isso é interessante de ouvir, Luiz, que você está fazendo, você e o seu time, né? Fazendo essa profissionalização de uma sociedade, porque não existia isso até então. Nunca, não existia, Luiz. Isso é uma coisa nova. Então, para mim, eu vejo que com bons olhos, e vou tocar no assunto, por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que saber trabalhar o que a gente chama de liderança, que a gente vem conversando. Porque a liderança, quando você é um líder, porque você passou por uma trajetória. Só que o seu desafio agora, dentro da sociedade, é trazer o profissional que está com você, seja o médico, seja o administrativo, seja o que for, a se transformar uma liderança dentro dessa sociedade. Assim, eu não acho que necessariamente é algo que não existe. Acho que é algo que existe no espectro. Eu acho que você tem hoje sociedades médicas mais profissionais e sociedades médicas menos profissionais. Perfeito. E não é é um processo. Você vai dizer, a SBC está pronta, a gente já chegou no final da nossa trajetória. Não, com certeza. E não chegaremos nunca. Mas acho que a gente está claramente trilhando esse caminho de uma forma muito importante. Da mesma maneira, outras sociedades trilharam partes desse caminho, ou trilharam mais ou menos distantes esse caminho. Então, assim, é um processo no qual todo mundo pode embarcar. Mesmo que, não vou conseguir mudar minha governança agora. Mas, poxa, será que você não consegue mudar o seu processo? Fazer um mapeamento de processos aqui? Perfeito, perfeito. Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar, isso foi uma pergunta que você fez para mim no começo, e você está à frente hoje dentro de uma sociedade, você vive saúde, você respira saúde, você foi picado pela saúde, né? A gente sabe que a grande mudança dentro da saúde é o profissional da saúde. E o profissional da saúde, às vezes ele acredita, às vezes, que ele fica muito naquele operacional, né? Na assistência técnica, né? Que a gente fala. Você acha que esse profissional da saúde hoje, que temos no mercado,
tem que saber se liderar? Eu acho que sim. Liderança é um conceito muito complexo, Afonso, e é um conceito que me dá muitas horas de reflexão todas as semanas. E aí acho que a gente pode tentar assim, buscar um conceito, assim, o que é liderar. E a primeira questão que eu acho que você precisa para liderar é ter um destino. Assim, você precisa levar as pessoas para algum lugar. E o destino é uma busca muito pessoal. É quase que uma questão psicológica interna do líder. E aí, como você falou, esse profissional precisa saber se liderar. Ele precisa ter entender que destino que ele quer construir para si. E aí, eleger um destino é só o primeiro passo. Porque, no final das contas, assim, sozinhos a gente faz muito pouco. A gente é muito pouco capaz de transformar, de criar impacto na vida das pessoas se a gente estiver sozinho. Perfeito. Eu sei que você trabalha enlouquecidamente, então você tem aí 12, 14 horas por dia que você é capaz de dedicar a isso. Você não consegue muito mais do que isso. Em algum momento, Perfeito. Você tem que ir para casa, você tem que encontrar seus amigos, você tem que... Tem a sua vida, dormir, né? Pelo menos umas 4 horas por dia você tem que dormir, né, Com Afonso? certeza. Então seu impacto enquanto indivíduo é muito pequeno. E liderança nada mais é do que uma capacidade de multiplicar seus esforços. De você dizer, olha, tem um impacto que precisa ser gerado, tem um destino que a gente precisa, ao qual a gente precisa chegar. E eu preciso engajar pessoas em volta dessa jornada e dessa trajetória. E se a gente começa a pensar no que são... A gente muitas vezes confunde as ferramentas da liderança com a liderança em si. Se a gente pensa assim, aquele profissional que está numa posição operacional da saúde, ele não é um líder. Não, e não tem nada a ver. Ele talvez não tenha uma das ferramentas da liderança, que é a ferramenta da hierarquia, que te dá muitas ferramentas adicionais para engajar e motivar pessoas. Perfeito. Dizer, olha, isso aqui precisa ser feito. Mas ele pode ter muitas outras, e talvez a mais relevante seja a persuasão, muito mais do que a hierarquia. Então, se você... talvez a hierarquia seja só mais uma das ferramentas da persuasão. Perfeito. É uma dos pilares de persuasão, né? Entender que tem uma hierarquia, né? Mas existe as outras ferramentas que vai poder... Perfeito. Isso. Então, se você consegue... se você tem uma meta, um objetivo, um destino ao qual você quer chegar, você convence as pessoas a te apoiarem nisso, você organiza elas de certa forma para que esse destino seja melhor traçado e melhor cumprido, você é um líder em qualquer posição hierárquica que você esteja. E as pessoas entendem a liderança profissional como, às vezes, algo separado do que é uma liderança pessoal, que ela acontece na sua casa, ela acontece entre seus amigos, ela acontece na sua comunidade, no seu condomínio. E você... não, eu não sou um líder. Mas, pô, você não é uma pessoa que organizou a festa da igreja, você não é uma pessoa que se candidatou a ser síndico do seu condomínio. E você é um líder. E a criação desses espaços de liderança e de protagonismo, acho que depende muito desse aspecto psicológico, das pessoas se entenderem como líderes. Eu vejo que muitas vezes as pessoas falham em não fazerem essa análise do destino. Perfeito. De entenderem, olha, tem um lugar onde eu quero chegar, tem algo que eu quero realizar. E a verdade, se a gente não faz isso, o mundo é um lugar muito cruel. Assim, o mundo está a um passo da decadência. Se a gente não fica o tempo inteiro tentando consertar o mundo, é um lugar muito difícil. Se a gente não fica o tempo inteiro tentando torná-lo um lugar melhor, ele se torna um lugar pior. Eu acredito que a liderança, o segredo de uma liderança é a autoliderança.
E eu sempre acredito também, Luiz, que como que você quer liderar uma pessoa se você não sabe se liderar a si mesmo? A liderança, como você falou, ele traz para a saúde lucratividade, produtividade e uma coisa que é super importante para qualquer empresa: liberdade. Com Centralizar certeza. uma pessoa a liderança, ou só ficar para uma pessoa, você consequentemente não consegue fazer o que você quer fazer, por exemplo, dentro de uma sociedade. Então, eu acho que nós, profissionais de saúde, seja administrativo, seja assistência, tem que exercer a liderança. E tem uma ressalva: liderança não é cargo. Exato. Liderança você conquista. Exato. Não é verdade, Luiz? Eu vejo muito isso. Porque às vezes as pessoas falam, eu sou líder de tal lugar. Mas, espera aí, será que você é líder mesmo? Será que as pessoas te enxergam como líder? Ah, não. O que mais tem aí é a pessoa que ocupa um cargo e fala alguma coisa, o funcionário olha e diz, ah, tá, vou voltar aqui para fazer a outra coisa que eu já fazia do outro jeito. Perfeito. Não, perfeito. E, Luiz, uma pergunta. Você entende, você é um administrador, você passou por... Tem todo um background aí e o track record, como a gente fala, né? Um líder da saúde, que tem uma empresa, seja com fins, sem fins lucrativos, tem que focar em quê? Qual é a principal North Star? Qual que é a estrela guia dele que ele vai ter que focar dentro da saúde? Ou de uma empresa, sociedade, enfim. O, O que ele tem que focar? assim, acho que só tem uma resposta para isso, que ele tem que focar no cliente. Perfeito. E focar na geração de valor para esse cliente. Se no final das contas toda organização ela existe para cumprir um propósito, e esse propósito pode ser de alguma forma traduzido em geração de valor para o seu cliente. Tem alguém que está sustentando aquilo e está dizendo que, olha, aquilo vale a pena. Vale a pena eu participar daquilo, vale a pena eu ir para aquele hospital, vale a pena eu frequentar aquela clínica, vale a pena eu ter esse plano de saúde, porque isso gerou mais valor para mim do que todos os da concorrência. Então, assim, o foco diário, assim, todos os dias, o que o líder tem que estar pensando é como é que eu vou gerar valor para o meu cliente, porque é a geração de valor para o cliente que vai gerar retorno para a organização. Perfeito. Ao mesmo tempo, Alfonso, e aí tem todas as outras questões que são acessórias à geração de valor para o cliente, elas podem ser impeditivas. Então, você dizer, ah, não, legal, vou focar 100% na geração de valor para o cliente, mas eu não consegui fonte de financiamento, eu não consegui estruturar minha governança, eu não consegui gerar um corpo de funcionários engajados, eu não consegui ter uma estrutura adequada, você não vai gerar valor para o seu cliente. Então, assim, o desafio como um todo é essa busca pela geração de valor, mas tem um monte de obstáculos nesse caminho que podem ser absolutamente impeditivos. E aí, seu foco do momento, às vezes, é dizer, olha, legal, vou focar no meu cliente, mas para eu focar no meu cliente, agora eu preciso ter uma estrutura de TI que o atenda. Não, e é interessante, porque às vezes a gente vê a liderança, e eu às vezes me coloco nesse papel também, que a gente quer focar em pequenas tarefas. Vamos focar no lucro, vamos focar nisso, foca na produção, no caso, nas minhas clínicas, foca no agendamento. Só que isso é curto prazo. O líder não tem que focar nisso. O líder tem que focar nas pessoas e no processo. E as pessoas que você liderar, com a sua liderança, você vai automaticamente fazer com que eles foquem nessas tarefas. Exato. É como tem aquele velho ditado: o líder constrói o time e o time constrói a sua empresa. Isso. Porque se você ficar focando como líder em processos pequenos, você não vai, talvez em curto prazo é importante, você vai conseguir melhorar alguma coisa. Mas não é isso, é as pessoas. Acho que a gente está falando de pessoas, né, Luiz? E acho que a saúde tem... essa é uma questão muito fundamental na saúde. E aí eu não sei se talvez pela formação tradicional das profissões de saúde, em que você tem formações que são muito focadas no resultado para o indivíduo, no resultado individual.
naquele caso específico. E acho que é normal, é natural. Assim, que o papel do médico seja, olha, vou resolver o problema do meu paciente. E aí, quando você sai de uma mentalidade dessa e vai para uma mentalidade de gestão, que você não precisa resolver o problema de um paciente, você precisa resolver o problema de 1 milhão de pacientes. Você ganha escala. Você ganha escala, você ganha uma capacidade de gerar impacto muito maior, mas você também entende que o seu tempo é limitado. Perfeito. Que a sua capacidade de atender aquele paciente específico talvez seja limitada. E que seu tempo é mais bem investido capacitando pessoas para que atendam 1 milhão do que indo resolver individualmente cada problema. Eu não abdicaria, Alfonso, da questão que eu mencionei antes, dos símbolos. Perfeito. E, às vezes, aquele paciente individual pode ser o símbolo que você precisa. Quando você diz símbolo, explica para mim, Luiz, como que funciona? Qual que é a intenção do símbolo? As pessoas aprendem com muito mais eficiência com exemplos concretos do que com conceitos abstratos. Com certeza. Então, se você tem um processo que tem um problema, se você busca um desses problemas, um processo que tem problemas, ele gera muitos problemas ao longo do tempo. Se você escolhe um desses que é simbólico, trata o processo junto com esse símbolo, as pessoas aprendem as consequências que aquilo gera. E o que você quer como gestor, muito mais do que resolver aquele problema específico que aquela falha de processo gerou, você quer gerar aprendizado. Você quer que as pessoas aprendam a resolver todos aqueles casos semelhantes para o futuro. Então, acho que assim, um papel muito importante é você escolher assim, quais são os seus exemplos de aprendizado que você vai levar para a sua equipe. Legal. No momento de fazer uma transformação. Você dizer, olha... E aí, voltando ao exemplo do processo de aprovação de pagamento e papel. Assim, é porque papel era a maior despesa da sociedade? Certamente não. É porque isso ia fazer um impacto gigantesco no bottom line? Certamente não. Mas é porque você quer criar uma cultura e quer demonstrar que desperdício não é mais tolerado. É porque você quer criar uma mentalidade de que a transformação digital está acontecendo. Perfeito. Isso sim. Então, assim, você pega algo disso, isso é simbólico para um aprendizado. Não, perfeito. Entendi a simbologia. Então, você pega uma pequena causa e fala, isso representa um todo maior do que apenas ser o fato de você mudar o papel para o digital. Perfeito, Luiz, perfeito. A pandemia. A gente sabe que pandemia... Você assumiu, depois que você assumiu, 2 meses entrou a pandemia. Foi isso, né, Luiz? Exato. Cara, desafio, né? Desafio. E aí vem a minha pergunta. Como liderar uma sociedade ou como liderar uma empresa em home office? E ainda mais em um processo de transformação. E a gente sabe que foi engraçado. A pandemia, a gente estava num processo de transformação andando 30 por hora. Chegou a pandemia, acelerou a 110, 200 por hora para a gente fazer toda essa mudança. Luiz, como que você diferencia uma gestão presencial, porque você tinha uma gestão presencial, uma liderança presencial, com uma liderança agora em home office? Quais são os desafios disso aí? O que você fez? Me explica, porque acho que isso agora... Por que eu estou te provocando nesse sentido? Porque você entende que, por mais que a pandemia está acabando, a liderança em home office ainda vai existir em algumas empresas, como a gente vem acompanhando. E vai ter a presencial. Como é que você tira de lição disso no presencial, do home office, enfim? Assim, quando... Eu lembro que ali, final de fevereiro, né, quando apareceu de fato, no final de fevereiro de 20, eu reuni a equipe ainda sem máscara e presencialmente, que não existia isso ainda, né? Sim. E disse, olha, gente, está surgindo. Tinha chegado, saído da China, chegado no Irã, foi para a Itália, e disse, olha, está surgindo. Então, já estavam começando a surgir casos no Brasil.
E eu fiz aquele discurso que acho que todos os líderes ou gestores em algum momento fizeram. Olha, está vindo isso aí. Muito provavelmente a gente vai precisar de ficar em home office durante algum tempo. Mas imagino que em 2 semanas a gente está de volta. Otimista, né? Otimista, né? É uma gripezinha, né? E, assim, era um desconhecimento muito grande do que estava acontecendo. E tudo bem. E aí você começa a se adaptar, inicialmente, emergencialmente. A gente montou uma equipe de crise, a gente fez um levantamento de estrutura de cada um, o que precisava e tal. Teve profundas adaptações de estrutura de TI, era uma entidade que estava 100% voltada para o trabalho presencial, não existia essa possibilidade de home office. E de uma hora para outra mudou. E você imagina uma entidade que até 2 meses antes funcionava com base no papel, né, para aprovar pagamento. Então foi até assim. Foi simbólico novamente, né? Foi simbólico. Exato. E acho que deixa muito claro, olha, esse processo que foi doloroso e as pessoas levaram tempo para se adaptar. E a gente chega um momento e diz, olha, viu como foi importante? Perfeito. A gente não seria possível continuar funcionando se não fosse isso. É muito diferente, Alfonso, gerir presencialmente, gerir à distância. E acho que à distância você tem que ter um foco maior em se tornar presente. Perfeito, perfeito. Outro dia eu fiquei muito envaidecido que um membro da minha equipe estava comentando e tal, disse que eu, à distância, e eu já tinha uma equipe, né, eu moro em São Paulo, e a SBC tem um escritório, a maior parte da equipe fica no Rio de Janeiro. E aí o meu amigo disse que eu, à distância, eu sou mais presente do que muitos chefes que ele já teve presenciais. E o fato é muito fácil, em home office, as pessoas se fecharem no seu casulo e dizer, está aqui o trabalhinho que eu preciso fazer, entregar e tal, sem ter aquele drive para entregar mais, para se destacar. Você diz, está aqui, eu realizei meu trabalho, eu voltei para a minha convivência familiar e pronto, e acabou. E você, como líder, você quer tirar o melhor das pessoas. Com certeza. E se você não está ali no dia a dia, você não está muito atento e diz, olha, esse cara está precisando de algo a mais. Se você não diz, vou marcar um tempinho com ele, uma ligação telefônica e dizer, feedback para ele. Está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, estou sentindo que a sua entrega está diferente. Tem algo que você precisa, como que a gente pode mudar, o que está difícil, o que a gente pode mudar a situação. Então, esse papel de coaching do líder, de você estar mais presente na vida do seu liderado, porque falta aquela conversa no cafezinho. Perfeito. Ele se torna, assim, era algo que acontecia naturalmente, que você tem que forçar para que aconteça de uma forma não espontânea, né? Então, acho que tem essa mudança que é bastante importante. Não, e é interessante, Luiz, porque quando você está no presencial, você tem um ponto de contato muito maior com o seu liderado. E, às vezes, uma reunião semanal, você consegue resolver tudo, porque você está lá presencialmente, você consegue orientar, você consegue fazer. Quando você vai para o home office, você não tem esse ponto de contato, diminui. Só que é aí que você tem que estar mais presente, como você falou, talvez fazer um daily, todo dia você tem que estar com ele lá falando e fazendo, porque você está mais distante. E é interessante isso, Ao né? mesmo tempo, Alfonso, assim, o home office dificulta muito essa gestão do tempo. Perfeito. Acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei naquele período da pandemia, em termos de horas. De horas, é verdade. Eu não sei se eu fui mais produtivo por mais horas que eu trabalhasse, mas era muito mais difícil gerir o tempo que a gente tem, justamente por conta dessas questões. Assim, gerou um acréscimo de reuniões, de pontos de contato, de acompanhamento, e
Se o chefe fica em cima o tempo todo, a pessoa não tem o tempo para Exatamente. entregar, Pra entregar. e para trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Então, é um equilíbrio muito delicado e que eu acho que... É um desafio, né? A literatura de gestão ainda está se adaptando. Assim, a gente ainda não tem respostas definitivas quanto à melhor maneira de gerir em home office. O que eu tenho certeza é que a gente não pode generalizar esse tipo de questão. Perfeito. E eu vi na minha equipe gente que funciona muito bem em home office. E que eu não me incomodaria de deixar de home office para sempre, porque o perfil, as competências, a personalidade das pessoas se adaptam àquilo. E gente que não funciona tão bem. Tem que ter o contato humano, às vezes, as pessoas, né, Luiz? É isso que eu fico pensando. Luiz, eu vou te perguntar uma coisa. Esse negócio do home office é muito interessante e o que você fala bate com muito o que eu pensei também aqui na hora que eu estava preparando todo o meu roadmap de perguntas para você. Agora, uma coisa que eu sempre toco que um líder tem e a gente sabe que é uma dificuldade é como que você consegue dizer que o seu liderado, você falou para mim que entrega mais, entrega menos, né? Como você sabe que o seu liderado deve ser promovido? Quais são os indicadores que você vê na sua liderança hoje? Fala, cara, esse cara está entregando mais, esse cara tem que receber um mérito por isso. Como que você consegue, como que você faz esse processo? Acho que a gente sempre retorna, Afonso, assim, e acho que é uma discussão constante na liderança para os valores fundamentais. Perfeito. E quando você falou da autoliderança, assim, a sua capacidade, a gente está falando de questões muito clássicas, assim, de disciplina, de justiça, e acho que é papel do líder ser justo e você parte de ser justo é você reconhecer adequadamente quem faz uma entrega diferenciada. Mais do que isso, se você é um bom líder, e você como bom líder, você também quer fazer entregas de valor. Todo mundo responde para alguém. Perfeito. E você quer fazer entregas de valor diferenciadas. Para fazer entregas de valor diferenciadas, você precisa de gente com você que seja capaz de fazer entregas diferenciadas. Se você percebe que tem alguém que está pronto para assumir mais responsabilidade, fazer entregas diferenciadas, contribuir mais para aquela organização, assim, você está desperdiçando se você não coloca essa pessoa numa posição de responsabilidade. No final das contas, o líder tem que pensar o tempo inteiro em trade-off. E dizer, olha, assim, eu vou gastar um pouquinho mais com essa pessoa, possivelmente, mas aquilo que eu vou gastar vai ser compensado em termos de entrega para a organização pelas capacidades e as competências que essa pessoa agrega. Perfeito. Eu vou te dizer que quase sempre, se você enxerga um talento diferenciado, se enxerga alguém extremamente engajado e motivado, a resposta é sim. Entendi. Assim, uma pessoa que está te fazendo entregas diferenciadas e você sente que está pronta para assumir mais responsabilidades, ela vai entregar mais do que ela recebe. Perfeito. E, Luiz, você sabia que em dados estatísticos, apenas 10 a 20% dos profissionais no mercado consegue ficar ou ter esse tipo de upgrade dentro do mercado. Então, ou seja, eles calculam que 10 a 20% dos profissionais conseguem ficar nesse cargo por 2 anos ou para poder fazer essa evolução. Porque, geralmente, antes disso, ele não está na empresa mais. Porque eles não querem pagar o preço que você falou, de saber entregar mais, de estar entregando mais do que é lhe cobrado. E isso é interessante, você falou, né? E às vezes a gente 10% só a 20% da população consegue ter essa promoção, porque antes disso... Afonso, tem algo importante, eu acho que aí para a carreira das pessoas de forma geral. Primeiro, entenda o lugar onde você está. E se esse lugar é um lugar que vai gerar oportunidades, que vai gerar caminhos para o seu crescimento ou não. E não tema
em trocar, se você estiver num lugar que acha que não. Perfeito. E um lugar só gera muitas oportunidades de crescimento, um lugar que está em crescimento. Perfeito. Então, assim, a melhor maneira de um corpo de funcionários gerar oportunidade de crescimento para si é fazer o negócio crescer. É dizer, olha, vamos abrir uma nova filial, a gente vai precisar de um novo gerente ali, vamos criar uma nova unidade de negócio, que também vai precisar de um novo diretor para tocar. Então, assim, esse tipo de questão são ciclos virtuosos, no final das contas. Então, assim, perfeito. Uma equipe que está engajada e qualificada cresce, a organização cresce, que gera mais equipe e mais espaços para o crescimento. E a gente falou em promover. E a ferramenta de demissão? Como que você usa, Luiz, no seu controle administrativo, na sociedade? Porque você tem que demitir algumas pessoas. Como que a gente usa? Às vezes, bastante. Bastante, porque demissão é uma ferramenta administrativa. Com certeza. E isso eu queria ouvir um pouco de você, Luiz, a sua experiência nessa parte. Demissão é sempre uma decisão muito difícil, Afonso. E não dá para separar o fator humano da questão. Mas a responsabilidade de cada gestor é para com a missão da organização. E se você entende que aquela pessoa, por qualquer motivo, não está cumprindo a missão que aquela organização precisa dela, e se você entende que a recuperação daquela pessoa ou é impossível, porque não estão ali o conjunto de competências que a pessoa precisaria ter para exercer, ou é mais dispendiosa, mais difícil do que a organização pode arcar naquele momento, você tem não só você tem o dever de fazer isso enquanto gestor. Assim, e a sua equipe espera isso de você. Perfeito. Assim, os seus demais liderados esperam isso e vão cobrar o líder. Talvez não diretamente, não vão dizer, demite fulano. Uhum. Mas os maus exemplos, eles se espalham. E a cobrança acontece assim. É como você falou, a gente tem que acreditar nas pessoas, mas também tem que saber a hora de desistir. Esse é um ponto, porque a gente, assim, o líder, eu vejo assim, Luiz, demissão é difícil, você falou, é uma ferramenta complicada porque envolve pessoas. Só que se você deu feedback, você vê que a pessoa não está entregando, você já conversou com a pessoa, você está mudando a cultura interna da sua empresa. Isso é um ato benéfico para os dois lados. Com certeza. Para a empresa, que vai conseguir trazer pessoas novas para poder entrar, para substituir esse cara, que talvez vai encontrar o seu nicho, o seu meio de aflorescer, e o cara que vai sair vai refletir sobre isso, e talvez ele encontre uma empresa que faça sentido para ele estar. Com certeza. E acho que tem muitos perfis diferentes de profissionais. E muitas vezes aquele profissional que pode ser um ótimo profissional, ele só não está adequado para aquele momento daquela organização. E como você falou, é um favor que as duas partes se fazem de se separar naquele momento. E você falou uma coisa, né? Às vezes a pessoa está lá exercendo um ponto e ele não está fazendo a função tão boa. Ela é até uma boa funcionária, mas é parte da liderança saber colocar as pessoas nos lugares corretos. Exato. E é difícil isso aí. Você fazer a leitura e dizer, não, esse cara aqui é muito mais técnico, esse cara é muito mais analítico, né? Você faz toda aquela análise, né, das pessoas para saber colocar nos pontos corretos para poder. Não, esse aqui vai ficar melhor, mais inside do que talvez na frente com o cliente, lá que ele não tem tanta habilidade emocional para conversar. Perfeito, Luiz. Luiz, tem algumas perguntas aqui que eu estou te provocando. Você vê que estamos saindo do modelo aqui de falar sobre saúde só, mas fala de liderança mesmo. E eu gosto de ouvir porque o Luiz fez uma parte fundamental para a minha carreira e para a minha profissão. Então, hoje, sempre, muitas conversas que a gente teve, principalmente teve uma conversa que a gente ficou quase horas conversando lá no Sebex, para mim, foi um divisor de água que eu queria ser na empresa. Por isso que eu tomo você como o meu mentor.
Eu fico lisonjeado, Alfonso, mas não sei se mereço. Não, merece sim, Luiz. Com certeza merece. Tá louco. Você fez e ainda faz muito por mim. Agora eu te pergunto uma coisa. Como que você, líder, consegue formar boas lideranças? Acho que o primeiro passo é exemplo. E acho que a hipocrisia é algo que se percebe muito de cara. E se você diz, não, você tem que, poxa, você não está entregando, você tem que trabalhar mais e tal. E o cara sai, chega às 10, sai às 3 e fica dizendo para as pessoas, você tem que trabalhar mais. As pessoas não acreditam. Perfeito. Então, assim, os bons líderes, eu acho que eles dão exemplos, bons exemplos para os novos líderes. A segunda questão é a autonomia. Ser líder, acho que tem muita confusão, às vezes, entre o líder tem que ser autoritário. Acho que não. Acho que não necessariamente ser autoritário é sinônimo de ser um mau líder. Muito pelo, assim, acho que são características separadas, que podem ou não conviver com a liderança. Tem gente autoritária que é mau líder e tem gente autoritária que é bom líder. O líder, perfeito. Mas eu acredito muito em oferecer autonomia para as pessoas. Eu acho que as pessoas não se desenvolvem adequadamente se elas não tiverem oportunidade de exercer essa autonomia. Tem algo que acontece com muita frequência nas organizações, que é delegar para cima. Então, vem aquela decisão lá de baixo, aí vai do analista para o coordenador. O que eu faço? Não sei. Vai para o coordenador, para o gerente. O que eu faço? Não sei. Vai do gerente para o diretor. Aí chega no CEO aquela decisão que talvez devesse ter sido tomada lá embaixo. E para o CEO é muito fácil absorver esse tipo de coisa, que para ele é uma decisão que... Talvez é clara demais, né? Não necessariamente só é clara demais, mas é uma decisão normalmente de pouca responsabilidade, no final das contas. O que eu faço? Vamos fazer a caneca branca ou a caneca azul para entregar para os convidados? Uhum. Não sei. O que o CEO quer da cor da caneca? Aí o CEO diz, azul. E aí a mensagem vai descendo, percolando na hierarquia, chega lá, não, a decisão está tomada, o CEO quer azul. Se o CEO não chega para suas lideranças e diz, olha, e para o seu corpo de funcionários, olha, as decisões são de vocês. Não sou eu que tenho que escolher cor de caneca. Eu não tenho nenhum talento, nenhuma competência maior do que ninguém aqui para saber se é melhor a caneca branca ou a caneca azul. Então, se você não entrega essa autonomia, você não devolve essas decisões e dizer, olha, não sou eu que vou tomar essa decisão. E se você não diz para os seus liderados que, ao longo da hierarquia, eles têm que fazer a mesma coisa, é muito natural que as decisões todas vão subindo. Então, para desenvolver liderança, você precisa dar autonomia para as pessoas. E dizer, assim, aí, belo dia, a pessoa escolhe uma caneca amarela fosforescente, que, por exemplo, pode não estar de acordo com a identidade visual do que você faz. Aí, sim, o líder chega e diz, olha, queria entender. Por que essa decisão foi tomada? Aí, nesse momento, você falhou no seu papel como líder de contar a história do que é a imagem daquela organização. Perfeito. Na verdade, você falou em exemplo, autonomia, cultura de solução e tem outro ponto, essa dependência do líder acima não tem que existir. E o que é difícil, eu vejo dentro de uma cultura de empresa, é como você falou, as pessoas jogam sempre para cima o problema. Do pequeno ao grande para cima. E sempre chega o CEO ou o último, a hierarquia lá, vai ter que resolver coisas simples. E você falou uma coisa que eu queria até comentar, que eu acho que o líder, nessa posição, ele tem que ser efetivo e afetivo, né, Luiz? Porque efetivo porque ele, se bater o problema no peito dele, ele vai resolver, como você falou, escolher uma cor de caneca, ele vai bater, não, é isso e ponto. Mas ele também tem que dar, eu vejo assim, né, para ter
esse apoio emocional. Há uma troca emocional. Porque, às vezes, o cara que está lá sendo liderado por nós, ele não quer só que você execute a função. Ele quer ter aquele apoio emocional, de acolher, sabe? De dizer, cara, eu tô, sabe? Ter aquele feedback. Afonso, eu vejo isso como um dos principais entraves para o desenvolvimento da liderança das organizações, que é a autoconfiança. Falta autoconfiança nas pessoas. As pessoas não acreditam que podem. E assim, eu tive uma vida muito privilegiada, Afonso, né? E acho que fiz algumas entregas interessantes na minha vida. Eu tenho, como você falou, algum track record. Mas tive uma vida muito privilegiada. E acho que boa parte das pessoas que estão em posições de liderança hoje teve. E a gente, às vezes, não entende como é difícil as pessoas desenvolverem esse grau de autoconfiança. Assim, uma decisão que, para a gente, às vezes, é muito fácil. Dizer, não, então, vai assim, eu mato no peito e vamos à frente, e eu assumo a responsabilidade, assumo o ônus disso dar errado. E a gente, na nossa história, desenvolveu, acho, essa autoconfiança de conseguir fazer isso. Mas isso é muito mais difícil para a maioria das pessoas. Se a gente, como líder, não entende essa dificuldade, a gente não consegue apoiar a pessoa de uma forma adequada. E é isso. Vamos devolver a decisão da caneca. E a pessoa está numa insegurança imensa de não conseguir agradar com aquela caneca. E aí, você, de vez em quando, tem exatamente como você falou, esse lado afetivo, você sentar do lado da pessoa e dizer, olha, eu acredito em você está capacitado, você sabe escolher. Sabe o que eu vejo, Liz? É uma liderança que você tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Pai, porque o pai geralmente é aquele cara que faz isso, faz aquilo, e a mãe é que passa a mão na cabeça, não, filho, vem cá. Então, acho que esse meio de ser, não pode nem ser muito pai, nem ser muito mãe, tem que ser o meio termo. E tem um momento adequado de ser cada um. Cada um, perfeito. Né? É da mesma maneira que entra aquela dualidade. Ser líder ou ser chefe. Às vezes você tem que ser autoritário para as coisas funcionarem. E não é que autoritário significa ser falta de respeito. Não é isso. É saber dizer uma posição para uma pessoa que tem que fazer e dar o norte. E lógico que também você tem que ser líder de as pessoas te verem como exemplo, né, Luiz? Eu acho que existe essa dualidade nossa, né, dentro de uma liderança, né? Isso, assim como tem decisões que devem ser tomadas em todos os lugares da hierarquia, tem decisões que devem ser tomadas pelo CEO, que são responsabilidade do CEO. Exatamente. E ele tem que assumir esses ônus dessas decisões também. Exatamente. E dizer, olha, tá aqui, tivemos o debate interno aqui e a gente vai seguir por esse caminho. Não, mas eu prefiro... Não, agora a decisão está tomada, essa decisão é minha responsabilidade, a gente vai seguir por aqui. E isso leva a um outro ponto também. Nós nunca iremos agradar a todos. Esse é o ponto. Não tem como agradar a todos. A gente não tem que agradar a todos. E eu sempre falo, Jesus nem agradou a todo mundo, quem dirá nós, né? A gente fala. Então, assim, a gente tem que entender isso e liderança, acho que ser líder faz essa parte, sabe, Luiz? Assim, ser querido não é ser líder. Exatamente. Você tem... Ser bonzinho, que ele é bonzinho, não é só isso, não. Não, você tem muita gente que é super gente boa. E nem por isso é líder. E você tem muita gente que não é gente boa, que tá ali, é durão e autoritário e difícil, e é um bom líder. E acho que são assim, perfis diferentes de liderança. De novo, são ferramentas de liderança. Assim como autoridade e hierarquia assim, é uma ferramenta, carisma é uma ferramenta de liderança que você pode usar para engajar as pessoas em torno do seu objetivo. Luizão, eu quero que você comente uma frase comigo. Contrate caráter e treine habilidade. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso aqui é as pessoas invertem às vezes essa posição, né? Quer habilidade, mas não quer caráter, ou vice-versa. O que você vê nessa frase? Eu como generalista que sou, e a gente começou a conversa falando um pouco disso, eu acho que eu, de forma geral, concordo com ela para as posições de gestão. Perfeito.
Mas tem uma questão que é muito difícil, e é para a gente pensar como gestor na hora de contratar, não tem um indicador de caráter. Não, você está ali fazendo a entrevista, você não descobre, esse cara tem 93 pontos de caráter, então vou contratar esse e não o cara que tem 75. Não é assim que a gente consegue avaliar as pessoas. A literatura fala muito mal da entrevista enquanto um processo de avaliação de competências ou de avaliação de performance futura no cargo. Então, assim, como conceito, eu concordo com ela. Eu não sei se a gente consegue implementar isso na prática. E aí o que eu vejo é que tem algumas posições, eu trabalho numa sociedade de especialidade médica, em que a competência técnica é absolutamente fundamental. E às vezes o que eu tenho para medir, assim, eu vou contratar um designer, e aí eu vou entregar um trabalho para fazer. Obviamente a gente não vai desprezar o caráter, e o caráter é sempre a parte mais importante. Eu, como... A SBC é uma entidade relativamente pequena, a gente tem hoje 56 funcionários. E eu participo de todos os processos seletivos, necessariamente. Por quê? E depois de toda a parte da competência técnica ter sido avaliada, porque no final eu digo para as pessoas, olha, eu estou aqui, entendo que está todo mundo qualificado na última fase da entrevista, entendo que todas as pessoas que eu vou entrevistar uma a uma estão qualificadas, mas eu estou aqui para avaliar se os valores dessa pessoa estão de acordo com os valores da organização. Então, e, de fato, assim, treinar habilidades, treinar competências técnicas é mais fácil. Com certeza. Do que caráter, que é um processo de construção da vida. E não da... Exatamente. E a gente não tem como fazer esse tipo de... Isso eu acho que é uma ferramenta de gestão que é complicado você saber durante uma entrevista. Você só vai saber durante o dia de estar com a pessoa, do que ele vai entregar, do que ele vai fazer. Eu acho que é bem interessante. Naquele modelo antigo, né, do chá, né, de competências, habilidades e atitude, dizem que as pessoas são contratadas por suas competências e habilidades e são demitidas por suas atitudes, normalmente. E acho que assim, é parte do que é a realidade da gestão. Eu queria ter mais ferramentas para medir, para tomar melhores decisões na hora de decidir o caráter. É muito difícil. E, Luiz, quando a gente fala de liderança de sucesso, a gente tem uma tríade para construir essa liderança de sucesso. Na sua visão, quando você quer criar uma liderança, você utiliza algum tipo de ferramenta para construir essa liderança? Você tem um roadmap como você faz? Ou você vai mapeando, vai entendendo como cada um é? Existe algum modelinho que você segue para construir essa sua liderança de sucesso? Acho que tem uma trajetória para mim e uma trajetória que eu uso para engajar a minha equipe nessa jornada de desenvolvimento de lideranças. E acho que tem muitos aprendizados de um e de outro. Mas a verdade é que é um caminho muito individual para cada um. E as pessoas são multidimensionais. Então, tem gente que está super pronta para ter o relacionamento interpessoal adequado para liderar. Tem gente que sabe se posicionar, que sabe engajar pessoas e motivar, mas que não tem as habilidades técnicas necessárias para fazer. Então, assim, como é que você vai ser líder se você não sabe ler um balanço? Como é que você vai liderar uma organização se aquilo que reflete a organização você não sabe o que significa? Você não sabe o que é o imobilizado, você não sabe o que é um ativo, um passivo e por aí vai. E aí, para essa pessoa, esse é o caminho de desenvolvimento. Tem gente que é o contrário. Tem gente que está ali, tem um caminho de desenvolvimento técnico muito presente, mas, por exemplo, não se posiciona bem. E diz, olha,
no momento de falar em público, de expor suas ideias, que estão ali, estão presentes, ela não consegue engajar as pessoas em torno daquilo. E comunicação é uma ferramenta essencial do líder. Então, é um caminho que envolve todas essas áreas, mas que ele é necessariamente individual, que as pessoas estão nas diversas dimensões que elas precisam ter de liderança, seja de relacionamento interpessoal, seja as competências técnicas necessárias. E aí as competências são de área para área. Assim, você pode ser um ótimo líder na saúde e não necessariamente ser um ótimo líder na indústria do petróleo, porque Perfeito. A sua competência técnica não serve para esse lado. Isso. Alguém vai pedir para você tomar uma decisão sobre geofísica e você vai dizer, olha, não sou capaz. Então, assim, a mensuração constante desses gaps de competências, esses gaps estão presentes na vida de todo mundo, ela acho que é essencial no caminho de desenvolvimento do gestor. É como você falou, saber comunicar é um ponto importante, é o que você falou, porque às vezes não é o que você fala, mas sim o que a pessoa entende. Por isso que a comunicação de uma liderança é super importante, né? Treinar, como você falou, às vezes a pessoa tem que ter uma habilidade técnica para um financeiro, saber o mínimo, ele tem que saber Excel, ele tem que saber alguma coisa básica, como se seja lá o petróleo, seja para a saúde, né? Então você tem que ter essa habilidade técnica. Você tem que saber engajar, né? Como você falou, como que você traz a pessoa o máximo dela? Como que você consegue trazer o melhor dela? E por último, que acho que é o último ciclo da nossa liderança, de uma boa liderança, né? É o delegar, né? Que você deixa a pessoa, como você falou aí na sua fala, né? Da autonomia, né? Deles conseguirem fazer todo aquele caminho sem precisar do líder, né, Luiz? Acho que é uma fase, né? O delegar, acho que ele está no... É o último, né? No conceito fundamental da liderança. É naquilo, a gente sozinho, a gente consegue fazer muito pouco. Muito pouco. Então, se a gente centraliza, a gente reduz nossa capacidade de gerar impacto. A questão é como você delega. Se você entregou a autonomia para a pessoa, mas aquela pessoa vai fazer aquilo que você espera, de fato. Perfeito. Muitas vezes ela vai fazer melhor do que você espera. Perfeito. E eu não canso de me surpreender com os talentos e as capacidades dos meus liderados. Mas esse entendimento de como delegar, e acho que parte disso é o desenvolvimento da habilidade de comunicação, você ser muito claro com o que você espera. Legal, e dizer, olha, está aqui o resultado que é esperado. Está aqui estão as competências que você, os recursos que você precisa ter para entregar. Entendi. Falta alguma coisa e tal? Essa negociação, e aí entrega e diz, olha, está aqui, e está aqui a data que eu espero, e vai ter o acompanhamento. Eu vou acompanhar para ver. Então, e aí acho que as pessoas se colocam nesse caminho de desenvolvimento, acho que às vezes até meio naturalmente. É muito encantador para as pessoas começar a trilhar esse caminho, que as pessoas começam a ver o impacto que elas têm. Com certeza. Na vida das pessoas, nas organizações. E Luiz, a gente falou muito sobre liderança e eu vejo que a sua expertise é muito grande nessa área, né? Mas, por exemplo, hoje na saúde, vou voltar agora um pouco para a saúde aqui, existe a liderança, sim, é uma fonte que nós temos que exercer, seja numa empresa pequena, grande, média, mas hoje vem trazendo esses novos modelos e essas organizações que é horizontal, vertical. Como que você acredita que seria o ideal hoje para a saúde? Para você, Luiz. Qual que é o modelo ideal, né? Verticalizado mesmo, com hierarquia, horizontalizado, enfim. Esses novos modelos ágeis estão existindo aí. E aí eu fico maluco pensando, eu acho que eu já cheguei, né? Como que eu consigo ter uma liderança que é inspiradora, que ao mesmo tempo também tem um controle da situação, mas também que consegue deixar essa autonomia, porque é uma balança, eu falo, né? Nem 8 nem 80, tem que estar naquela... Como que Luiz vê essa dinâmica saúde? Agora falando saúde mesmo, como que você acha que seria o mundo ideal, vamos falar assim? Assim, acho que não tem a resposta fácil para isso, Afonso. E, como você falou, né, é uma questão de equilíbrio. E
E o modelo organizacional é também uma ferramenta da liderança. É o modelo que vai criar os incentivos e as punições, quando é o caso, para que a organização funcione de uma forma adequada. Assim, a organização, a liderança da organização, ela precisa entender muito da governança, do que é a estrutura organizacional e o conjunto de regras e de incentivos que vão orientar a ação dentro daquela organização. Se você estiver falando de uma startup, eu vou dizer, não, você precisa de uma estrutura hierárquica rígida, com funcionários com baixa liberdade, e aí isso vai dar certo. Muito provavelmente não. Uma startup é necessariamente um lugar de experimentação, muito mais do que qualquer outra coisa. As pessoas precisam de mais liberdade, que o caminho daquela organização ainda não foi descoberto. E até porque o time é pequeno, né, Luiz? Então as pessoas acabam fazendo mais coisa do que o normal, como ter uma empresa estruturada, né? Isso. Por outro lado, se você está falando de outras estruturas mais estabelecidas, que dependem mais do cumprimento muito rigoroso de processos, esse caminho da experimentação, ele talvez não seja o mais adequado em todos os momentos. Então, assim, especialmente na saúde. A saúde é um lugar cuja tolerância para a experimentação ela precisa ser um pouquinho mais baixa do que nas outras áreas. Você não vai chegar assim, tu tem esse novo aqui, toma paciente. Vamos testar essa medicação. Vamos ver se dá certo. Isso precisa acontecer dentro de processos e protocolos bastante rigorosos para preservar a integridade das pessoas. Então, acho que tem modelos adequados para instituições diferentes em cada momento dessa instituição. Agora, não necessariamente o mesmo modelo ele precisa estar em todos os lugares da organização. Perfeito. Então, assim, legal, eu tenho um hospital. Um hospital é um lugar que depende de processos muito rígidos e muito bem observados. Você tem protocolo de segurança, você tem questões no hospital que você precisa para manter a acreditação, você tem processos para a segurança do paciente que precisam ser seguidos muito à risca e que você não pode tolerar, dizer, não, dessa vez agora, no protocolo de identificação do paciente, eu não vou mais perguntar nome e data de nascimento, eu vou perguntar cor dos olhos e comida preferida. Perfeito. Você precisa ter os protocolos muito bem seguidos, isso precisa estar assim, muito solidificado na organização inteira. Mas isso não significa que você não pode ter uma areazinha separada ali, onde você está testando novos processos, Perfeito. onde você está buscando novos caminhos de melhoria contínua para aquela organização. E uma coisa não precisa brigar com a outra. Né? Assim, acho que parte do que é o desafio da saúde é que na saúde muitas vezes se determina um caminho correto. Qual o protocolo de tratamento dessa condição clínica? E aí você segue esse protocolo. Perfeito. E está tudo bem. Mas na gestão, de forma geral, você nunca tem um caminho correto. Você tem um processo de melhoria contínua. E você diz, olha, apesar de isso ter corrido tudo bem, como que isso pode ser melhor ainda? Então, assim, os modelos organizacionais na saúde, acho que eles precisam ser um pouquinho mais flexíveis, no sentido de que você tem lugares onde a rigidez é necessária e lugares onde a flexibilidade é um benefício. Benefício, perfeito. Luiz, muito bacana o bate-papo. É interessante ver a sua visão de negócio, interessante a sua liderança. Eu fico muito feliz em ter você dentro aqui do nosso podcast. É o 4º podcast que a gente está aqui conversando com as lideranças, executivos aqui dentro da saúde. Uma honra para mim. Não, honra é total. E você já está convidado para os próximos. Eu sei que você tem a agenda lotada aí, não é fácil, né? E eu queria que você deixasse uma reflexão sobre liderança para as pessoas. Pergunta difícil. Acho que liderança não acontece por acaso.
não é algo que você nasce líder, ninguém nasce líder. É algo que você treina. E treina de uma forma muito focada e direcionada. Tem um vídeo viral do Simon Sinek, que rodou muito, assim, dizendo que ir para liderança é que nem ir para academia, muitas vezes. Né? Você não acha que, belo dia, você foi para academia uma vez, agora tô forte, magro e tá tudo certo. É um negócio que só funciona, só produz resultados se todo dia você for lá e praticar e fizer. Eu acredito muito nisso. Com frequência, todos falhamos nesse caminho. E assim, tem dia que eu saio e digo, olha, hoje eu não fui um bom líder. Eu errei nisso e nisso e nisso. E tem dia que eu digo, não, hoje eu cumpri bem o meu papel. Então, se eu tiver que deixar um conselho, sejam melhores líderes todos os dias. E não precisa ser de hoje para amanhã você se tornar o líder excepcional. Mas busque se tornar hoje um líder um pouquinho melhor do que você foi ontem e amanhã mais ainda. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pelo bate-papo. Luiz, quem quiser te procurar, por onde pode procurar você? Eu estou no LinkedIn. LinkedIn. Respondo mensagens, adoro bater papo com as pessoas. Então... Bacana, gente. A gente termina aqui o nosso episódio com Luiz Costamillan, CEO da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quem segue a gente, clica aí no link da bio, procura a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tem aí nossas descrições. Quem quiser patrocinar também aqui, a gente fica à vontade, tem os nossos contatos. E, turma, até o próximo episódio e bora crescer, turma. Até mais.